Fala trader, beleza? Rony Raiz aqui e nessa aula eu vou passar os pontos importantes que você deve observar antes de abrir um trade. Essa aula aqui vai melhorar a sua taxa de acerto. Isso significa mais dinheiro no seu bolso. Então fica comigo nessa aula maravilhosa. Saber quais pontos observar, ter uma checklist, vai te ajudar a evitar fazer trades que não existem. Provavelmente você já deve ter passado por isso, ter feito uma operação que não existia, não tem motivo nenhum para você fazer aquela operação. Só depois que você tomou o stop loss que você percebeu que estava errado de fazer aquela operação. Por quê? Você estava ansioso e caçando, procurando operações onde não existe. Então, entender esses pontos, essa checklist, vai contribuir para que você evite de fazer esse tipo de coisa. Então já pega a caneta e o papel para anotar tudo que eu passar aqui nessa aula. Para a aula ficar bem explicada para você, eu fiz aqui alguns slides bem explicativos com exemplos gráficos que vai te ajudar a entender esse conteúdo de forma rápida e objetiva. Então, de antemão, eu quero pedir o seu like para contribuir nesse trabalho que eu tenho feito aqui. É só a forma de agradecer, é somente isso que eu peço, mais nada. Já deixa o like para você não esquecer depois de deixar, tá bom? E o primeiro ponto que eu observo antes de abrir uma operação é o cenário de preço. Você tem que observar qual é o cenário. No caso, eu estou me referindo à tendência. E aí nós temos dois tipos de trader. O trader de price action e o trader que utiliza indicador. O trader que utiliza indicador, muitas das vezes, ele utiliza como base para identificar a tendência média móvel. Então, o trader de indicador, ele vai observar a média móvel. E a média móvel, ela observa, ela analisa o preço. O preço é o mercado ali. Já o trader de price action, ele não dá essa volta toda. Ele observa diretamente o preço. Então perceba, o trader de indicador observa a média e a média observa o preço. Por essa razão, o trader de indicador ele tem um sinal atrasado, ele vai fazer já operações mais atrasadas. É por essa questão que eu não gosto de utilizar indicadores, porque eles são baseados muitas das vezes no preço, e aí o trader vai observar o quê? O indicador. Então ele faz uma voltinha aqui, enquanto o trader de price action ele analisa diretamente o preço, ele ganha tempo aqui. Tem até uma frase que eu escutei uma vez, por que eu vou falar com o santo se eu posso falar diretamente com Deus? E se encaixa um pouco nesse sentido aqui. Para que eu vou observar a média móvel se eu posso observar diretamente o preço? Então, por essa razão, eu observo direto o preço. E o que nós iremos observar no preço? Estruturas de preço. Qual que é a estrutura do mercado? E aí nós temos três tipos de estrutura. Estrutura de alta, estrutura de baixa e consolidação. Então nós vamos ver aqui agora um exemplo. Eu tenho a abertura do mercado. Tendência do dia anterior era de baixa. Então o último movimento que eu tenho de baixa foi esse daqui. O mercado abre com um gap de alta, testando o quê? A máxima do dia anterior. Então eu tenho uma tendência de baixa, ele abre tentando romper essa máxima aqui. Se ele rompe essa máxima, ele está quebrando a estrutura de baixa e está iniciando a estrutura de alta. Então, para que eu tenha o início de uma estrutura de alta, eu tenho que ver o rompimento desse ponto. Caso contrário, o mercado ele poderia continuar aqui para baixo e continuar o movimento de baixa. Então, olha só, estou tentando definir qual que é o cenário que eu me encontro. Se é tendência de alta, tendência de baixa ou uma consolidação. Na abertura do dia, eu vou estar observando isso daí que eu acabei de explicar para você. Eu quero que o mercado defina o que ele está fazendo. Olha o que o mercado faz. Ele vem, marca essa mínima, volta na máxima e não rompe essa máxima aqui. Depois ele volta novamente, testa a mínima e não rompe. Nesse momento, eu tenho um cenário de consolidação, porque eu tenho dois toques em cima e dois toques embaixo. Então, já é uma consolidação.
De acordo com as estatísticas, em um mercado consolidado, 80% dos rompimentos falham. Então, não é o momento de eu ficar procurando o rompimento. Ou eu fico sem fazer nada e aguardo o rompimento para um dos dois lados, para poder pensar em operar, ou eu posso também ter um operacional de suporte e resistência, vai depender de cada trader. Lembrando que é importante você observar o tamanho do range que está sendo trabalhado. Às vezes não vale a pena operar. Dando continuidade, o mercado faz esse movimento aqui. A gente percebe que novamente o mercado fica ali trabalhando suporte e resistência. Se toda hora você tentar entrar achando que é rompimento, você iria tomar na cara. O mercado evoluiu e fez o rompimento do quê? Do topo aqui. Então agora nós temos a máxima que foi rompida aqui atrás e eu tenho aqui a consolidação que foi rompida também para cima. E agora eu tenho a estrutura de alta formada. Quando o mercado rompe, desde esse movimento aqui que o mercado rompe a consolidação, eu já tenho um cenário estabelecido de tendência de alta. Nesse momento em diante, o que eu vou buscar? Eu vou dar prioridade às compras. Eu quero comprar. Sempre que o preço retorna, eu vou estar pensando em compras. Nesse momento aqui, provavelmente a média vai estar começando a vir ainda para cima. Ela nem vai estar subindo ainda. Ela só sobe, começa a subir quando chega nessa máxima aqui de preço, mais ou menos. E aí, quando o mercado retorna, eu vou estar pensando em comprar. A gente percebe que o mercado ele deu continuidade de alta, continua aí os movimentos altistas. Então, sempre eu vou dar prioridade às compras. Então, perceba, eu defini aqui o cenário que eu estava trabalhando. Vamos ver outro exemplo. Nesse cenário aqui, ele é mais claro, podemos dizer. Nós temos uma estrutura já de baixa do dia anterior, certo? O mercado fez esse movimento por último e hoje ele abre aqui no próximo dia com gap de baixa. Então nós temos e continua o movimento para baixo ainda, ele faz esse movimento. Então olha o que nós temos aqui. Eu já começo a pensar em quê? Em priorizar as vendas, buscar operações de vendas, porque eu tenho um cenário, eu tenho uma estrutura de baixa até o momento. Então, eu vou buscar vendas o tempo todo. Olha só, o mercado retorna, vai até quase a máxima do dia, volta e dá outro trade de venda legal. Eu vou evitar de ficar procurando compra nesse cenário aqui, por conta da estrutura de preço que eu estou avaliando. Sempre quando o mercado volta, eu penso em fazer uma venda. Vou estar buscando pontos de venda. Por exemplo, aqui, olha só que bacana. Eu tenho aqui a máxima que o preço já definiu. Ó. Isso aqui é uma região de máxima de preço. O mercado está na estrutura de baixa e ele começa a falhar da continuidade aqui. Olha só, ele faz uns candlezinhos de fraqueza. Então, poderia, por exemplo, pensar em uma possível venda de preço. O mercado ele dá continuidade. Se eu não vendo a partir desses candles aqui de fraqueza, eu posso vender depois desse candle aqui vermelho bem forte, expressivo. Fazer uma venda por aqui. Então, o primeiro ponto, definir as estruturas. Mostrei estrutura de alta, estrutura de baixa e consolidação. Segundo ponto que eu vou observar é definir o tipo de operação que eu vou fazer. Porque eu posso ter uma operação de contratendência. Por exemplo, o mercado aqui ele saiu daqui, ele esticou, andou, até chegar numa resistência. Aqui ele começa a falhar o rompimento da resistência. Como ele esticou demais e foi reto, você começa a imaginar que esse mercado venha fazer um pullback agora que ele chegou numa resistência de preço e ele começou a falhar o rompimento. Então isso daqui seria o quê? Uma operação de contratendência. É o que eu chamo de formação de pullback. Você está entrando em uma operação contra tendência esperando a formação de um pullback, porque o preço esticou demais e chegou em uma região de resistência. Então seria uma entrada aqui, seria uma entrada de venda, tá? Seria a formação de um pullback. Agora, eu poderia também entrar aqui embaixo, e isso daqui seria o quê? Uma entrada de compra de pullback. Pode ter um suporte lá atrás,
pode ser um ponto de Fibonacci aqui, então seria um pullback. Também posso fazer operações de suporte e resistência, que nem se eu faço um trade aqui de compra. O que eu vou estar mirando? Aqui atrás é um ponto, uma mínima que o mercado deixou, e aí ele fez um falso rompimento aqui. Quando o mercado retorna, eu poderia fazer uma compra também. Então seria uma compra de suporte e resistência, baseado em cima disso. Ou eu posso também estar operando um rompimento de pivô ou uma figura. Por exemplo, nesse caso aqui nós temos uma bandeira de alta. Então quando o mercado ele rompe esse topinho aqui, ele rompe a linha de tendência, se ele deixou um candle expressivo, eu poderia, por exemplo, estar entrando numa compra aqui. Então eu estaria fazendo uma entrada de rompimento de pivô, ou melhor, rompimento de figura. E aqui, quando ele retorna, eu poderia também estar fazendo uma compra baseada em quê? Em pullback de preço, uma operação de pullback. Então, definir o tipo de operação é um ponto crucial aí para o sucesso do trade, porque você tem que definir qual tipo de operação que eu estou fazendo. É um suporte e resistência, é um pullback, é uma contratendência, eu estou entrando em um rompimento de preço. Isso você tem que definir bem qual tipo de operação que você vai fazer. E aí pode ocorrer um conflito entre o primeiro ponto e o segundo ponto. Por exemplo, se o cenário 1, o ponto 1, o cenário é uma tendência de alta forte, está bem forte, o mercado está subindo bem forte, e aí o ponto 2, você quer fazer uma contratendência, você tem que parar e observar e falar assim, mas se o mercado está em alta, forte, por que eu vou fazer uma contratendência? Não faz sentido. Então, saber o que você está buscando é importante. Saber a estrutura de mercado que você está trabalhando, ponto 1. E o ponto 2, saber o que tipo de operação você está buscando nesse mercado agora. Então, te dei alguns exemplos de definição de tipo de operação em apenas uma movimentação aqui de preço, que foi a formação de uma bandeira. E agora o ponto 3, que é o ponto mais importante para mim e para grandes traders como o Oliver. Esse ponto é a localização. Para você fazer uma operação, você precisa ter uma boa localização. Imagine um restaurante. Você vai montar um restaurante 5 estrelas no deserto. Não vai ter ninguém para te ver. Não importa se o restaurante é bom. Ninguém vai comer da sua comida porque está no meio do deserto, não tem movimento de gente, não tem ninguém ali. Ninguém vai para lá só para poder comer a sua comida, por mais que ela seja boa. Você não vai vender uma quantidade suficiente para poder deixar as portas abertas desse restaurante. Agora, se você pega esse restaurante seu e coloca no centro de São Paulo, no centro do Rio, no centro de Minas, no centro de Fortaleza, em uma rua que seja bem movimentada ou em uma região que seja ponto turístico, você vai atrair muitas pessoas. Muitas pessoas vão lá comer no seu restaurante. E isso não tem a ver somente com a comida, mas sim com a localização do seu restaurante. Então, entender a localização é algo fundamental para o sucesso do seu restaurante. E para os seus trades, você precisa ter uma boa localização. Espero que você tenha entendido essa analogia. Eu gosto bastante de analogias. E se você gosta também, já se inscreve no canal se você é novo, né? Tem isso também. Então eu dei alguns exemplos aqui de localização. Pode ser um suporte e resistência, pode ser uma linha de tendência, mínima ou máxima do dia, uma zona de briga, a zona de consolidação no caso, um ignorado, pontos de Fibonacci, média móvel para quem utiliza, média móvel é um suporte e resistência, e o VWAP também para quem utiliza. Dei alguns exemplos, é em cima disso que você vai se basear. Esses são pontos de localização. Se puder
ter mais de uma localização, mais de um desses pontos, é melhor ainda. Então, para você abrir um trade, você tem que estar em uma boa localização. Senão, você vai estar abrindo um trade que provavelmente vai ser perdedor. Então, para você abrir um trade, você tem que ter uma boa localização para aumentar a sua probabilidade de ganhar. Nós que trabalhamos com um gráfico, estamos trabalhando com probabilidade. E o que nós queremos é fazer operações com uma taxa de probabilidade maior de dar certo. Então, devemos focar bastante em localização. É o ponto mais importante aí da sua lista. Anota, eu espero que você esteja anotando. Aula bem completona aqui para você melhorar suas operações. E o quarto ponto, após você definir o cenário, definir o tipo de operação que você vai fazer e ter definido a localização que você se encontra, onde você vai abrir o seu trade, você deve buscar esse quarto ponto, que são os eventos ou um evento que aconteça. O que é isso? O evento é uma condição que você pré-estabelece para você poder fazer uma entrada. É um acontecimento que ocorra para você poder abrir uma operação de compra e venda. Isso são os famosos gatilhos de entrada e padrões que acontecem. Pode ser um padrão de candle, pode ser um conjunto de candles que formam um padrão, como o setup Dow, setup referência, que tem lá no Master Trader. E isso é bem abrangente, cada trader tem um estilo de gatilhos de entrada. Cada um define o que gosta mais. Às vezes o gatilho que eu gosto é um gatilho que você não gosta ou não utiliza. E aqui eu abro uma ressalva para a estratégia Flow Power que eu já ensinei aqui no canal do YouTube. Vou deixar até o card aqui em cima, caso você ainda não assistiu essa estratégia que eu passei aqui para você. Essa estratégia do Flow Power, para quem já assistiu, eu utilizo lá uma condição, um gatilho de entrada, um evento. Qual que é a condição que eu estabeleci para poder fazer a entrada? O Marubozu. E aí eu abro ressalva também para falar aqui do nosso livro, o e-book que nós lançamos semana passada, que é os principais gatilhos de entrada. Que aqui tem um vídeo explicativo, vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Para você poder visualizar e caso você tenha interesse, você possa adquirir esse nosso livro que deu trabalho. É nosso porque eu fiz junto com a parceria com a Larice, por isso que tá tão bonito assim. Esse design é todo dela, tá perfeito, ficou muito bom. E aqui tem um vídeo onde você vai poder ver o que tem dentro desse nosso e-book aqui que nós montamos, tá bom? E aqui, ó, o Marubozu. Esse é o padrão, um gatilho de entrada, é o evento que eu pré-estabeleci na estratégia do Flow Power. Para quem já assistiu, esse aqui é o evento que eu coloquei lá, tá beleza? Então aqui, ó, esse aqui é o nosso livro. Ele é um dos poucos livros, na verdade é o único, pela pesquisa rápida que eu fiz, quase nenhum livro ele apresenta tanto exemplo. Pela pesquisa rápida que eu fiz, os livros, eles não falam sobre volume nos seus exemplos. Não tem exemplos com volume. Então, nosso é um dos poucos ou único livro que fala sobre volume junto com os exemplos gráficos aqui, que nós colocamos bastante exemplos. Então você pode dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, caso você tenha interesse, e pode ter certeza que está bem completinho, ficou bem da hora esse e-book que nós montamos. Ele tem um pouco mais de 200 páginas, beleza? Então, retornando aqui para o slide, isso são eventos. No caso do Flow, eu tenho o Marubozu, que eu acabei de mostrar ali no vídeo para vocês, que é um gatilho de entrada. Tem outros tipos de padrões também que nós utilizamos, como Setup Dow, Setup Referência, que são padrões que eu utilizo junto com o contexto, junto com o cenário, junto com o tipo de operação que eu vou fazer, junto com a localização. Então você vai buscar aí gatilhos de entrada. E aqui é onde que muitas pessoas erram. Muitas pessoas pegam o evento e colocam em primeiro lugar. Elas só observam o evento e esquecem do restante. Elas esquecem de olhar cenário, esquecem de olhar localização, e daí elas abrem uma operação somente por um padrão, um gatilho, somente por um evento que elas encontram lá.
e aí muitas das vezes essa operação vai vir dar prejuízo para ela. Então é importante que você tenha esse checklist, você siga ele. O evento ele é importante, porém dentro de uma localização, dentro de um cenário. Um evento solto, ele não vale de nada. O quinto ponto, e não menos importante, é o payoff, o risco-retorno da sua operação. Depois que você já definiu o cenário, tipo de operação, já tem a localização e aparece o evento, você tem que ver qual é o risco-retorno dessa operação. E eu trouxe aqui o exemplo que nós vimos lá no início da estrutura de preço. E olha só, tem dois exemplos aqui. O mercado fez essa barra grande de venda, está em uma estrutura de baixa, e aí você pensa em vender. Só que se você faz uma entrada aqui de venda nessa linha branca, o seu primeiro alvo seria a mínima aqui de preço. E o seu stop, no mínimo, teria que estar acima dessa barra vermelha aqui. Então, olhando dessa forma, você ganharia aqui provavelmente uns R$15 e você estaria arriscando uns R$50 de stop. Então eu tenho um risco-retorno que não vale a pena. Você vai estar entrando em uma operação para ganhar 15 e você pode perder R$50. Então aqui seria uma operação que você não deve fazer. Já esse outro exemplo aqui, quando o mercado fez os candles de fraqueza, você poderia estar fazendo uma entrada de venda e o seu stop poderia ficar acima desses candles de fraqueza ou até mesmo acima dessa máxima como eu fiz aqui. E o seu alvo inicial seria a mínima aqui. Então você estaria arriscando uns R$30, arriscar perder R$30, mas se a operação der certo, você vai ganhar R$100. Então aqui eu tenho um risco-retorno bom, saudável, para o longo prazo. Dessa forma, buscando esse payoff positivo, esse risco-retorno positivo, mesmo que você tenha uma taxa de acerto de 50%, 60%, você vai ganhar um bom dinheiro porque você está trabalhando com um risco-retorno saudável. Até mesmo se você tiver apenas 40% de taxa de acerto, você vai ganhar dinheiro, você não vai perder. Então isso é importante para que você sobreviva a longo prazo e sua conta aumente. Então sempre antes de fazer a entrada, quando aparece o evento, você tem que medir o risco-retorno para saber se vale a pena ou não entrar nessa operação. O payoff ele faz parte do gerenciamento. Então se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever. Você tem o meu contato aí na descrição do vídeo, caso queira falar comigo qualquer coisa. Eu também estou no Instagram, você pode me seguir lá. Não esquece de se inscrever. Temos o grupo Raiz Trader, se você quiser fazer parte, tirar dúvidas também, ou trocar ideia, trocar experiências. Acessa lá o Raiz Traders, faz parte lá do nosso grupo. Também tem o site Raiz, caso você busque mais educacional. Eu tenho o acompanhamento que eu faço com os alunos também. Inclusive eu vou abrir agora dia 6 as inscrições para o acompanhamento, para o novo acompanhamento que vai acontecer no dia 19/10. Então se você tiver interesse também, fique à vontade aí para poder estar acessando o nosso site e dando uma olhada como funciona essa parte de acompanhamento pessoal. No site também você vai encontrar outros conteúdos gratuitos, tem os materiais lá, tem canal de materiais, planilhas para diário de trade, para controle de DARF e tudo mais. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu!